Olá, sou Renato Kifuri, pediatra infectologista, e vim conversar com vocês sobre a vacinação contra a Covid-19. Eu me vacinei e agora? No atual momento de elevadíssima circulação do vírus, do coronavírus, não é possível abandonarmos as medidas de controle que nós já sabemos. Distanciamento, uso de máscara, a lavagem frequente, a higienização das mãos, porque a circulação sendo tão elevada como nós estamos vivenciando hoje, com as taxas de infecção muito grandes, mesmo aqueles poucos casos de falha vacinal aumentam muito, aumenta o seu risco de se expor. Além disso, a pessoa que está vacinada não fica impedida de adquirir o vírus e transmitir para outras pessoas, mesmo não adoecendo, funcionando como um transportador, um carregador, um vetor, transmitindo de um para outro. Então, quando a gente se vacina, nós nos protegemos especialmente das formas graves, mas continuamos com o risco de eventualmente adquirir a doença e de transmitir para outras pessoas. E quanto mais vírus nós estivermos circulando, maior essa chance. Então, no momento, não podemos relaxar essas medidas, não. Vacinou? Usa máscara, continua o distanciamento, cuidado com você e com os próximos. É muito importante para o controle da pandemia o maior número possível de pessoas vacinadas. E com as 2 doses. A proteção se completa, vai conferir aquela proteção prometida pelos estudos quando 2 doses das vacinas são aplicadas. Excetuando-se a vacina da Janssen, que é em dose única, todas as demais devem ser feitas em 2 doses. Aí sim estamos garantindo a proteção. Mas o uso de máscara, o distanciamento, a higiene frequente das mãos deve continuar mesmo entre aqueles vacinados, protegendo a si mesmo e protegendo os demais. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Falhas vacinais vão ocorrer. Mesmo entre os indivíduos vacinados, é possível que alguma pessoa ou outra adquira a doença. Mas raramente esses indivíduos com 2 doses adequadamente vacinados vai evoluir para uma forma mais grave da doença. Mas mesmo assim ele pode ser um transmissor. Daí a importância de continuarmos com essas medidas tão importantes além da vacinação. A máscara e o distanciamento. A volta segura às aulas pressupõe todo cuidado. A vacinação é um deles. Os professores que se vacinaram, né, a vacina, ela reduz o risco de transmissão de doença, da pessoa adquirir doença, e principalmente de adquirir doença grave. A maior parte das vacinas, elas não tem a capacidade de reduzir a transmissão ou mesmo que a pessoa adoeça de forma leve. Então é importante, enquanto a gente tiver essa transmissão viral aumentada, grande aqui no país, que as pessoas mantenham os cuidados em relação à transmissão da Covid, os cuidados que a gente recomenda de uso de máscara, né, de distanciamento, durante todo o tempo, enquanto a gente não tiver o impacto dessa vacinação na redução da circulação do vírus aqui no Brasil. Para isso, a gente precisa aumentar a capacidade de vacinação, a cobertura vacinal da população, e isso inclui também, né, os professores e até mesmo os adolescentes, as crianças e adolescentes, que certamente serão vacinados nas próximas etapas. Então, dentro de sala de aula, né, apesar de a gente ficar um pouco mais tranquilo em relação ao risco de aquisição de doença, né, e até de ter uma doença grave, a recomendação é que as medidas de controle do risco continuem as mesmas, né? Então, os professores devem manter a utilização de máscara, todos os alunos de máscara dentro da sala de aula, né? A recomendação é que se mantenha ainda um distanciamento, né, nas crianças menores de 1 metro entre as carteiras, né, entre as crianças, e no ensino médio de 1,5 metro entre as crianças, entre os adolescentes, né, para que esse risco de transmissão seja diminuído. E o mais importante de tudo, mais importante do que o distanciamento, é a questão da ventilação. As salas têm que ser ventiladas, com ventilação externa, então janelas, idealmente janelas abertas, né, sem ligar ar-condicionado, ou se o ar-condicionado estiver ligado, mas mantendo uma circulação, né, com uma janela, uma porta, uma ou mais portas abertas na sala de aula, para permitir uma recirculação do ar, uma circulação externa do ar, uma troca de ar importante, né? E é isso sim que vai reduzir o risco
da transmissão viral dentro de sala de aula, caso alguém frequente essa sala de aula, mesmo sem saber, contaminado, né? Infectado com uma capacidade de transmissão. Então, enquanto a gente não tiver esse impacto na redução viral na cidade, no país, de uma forma geral, a recomendação é que essas medidas sejam mantidas, todas essas medidas de distanciamento, uso de máscara, utilização de álcool, né, para que a gente tenha um retorno à sala de aula com segurança, né, e reduzindo o risco de infecção e de transmissão da doença entre as pessoas, entre os alunos e entre os professores dentro da escola, que a gente tenha uma escola segura.